Hoje vou compartilhar com vocês como faço quando retiro as mudas das minhas suculentas. Quando há brotação nas folhinhas, qual o procedimento? Retirada de mudas, haste floral e haste com muda, decapitação e a forma do enraizamento até a venda da planta. Siga Maria Rita Suculentas em nosso canal do YouTube. Gosto de retirar as mudas da suculenta quando ela está com um porte seguro para retirada. Procuro fazer a retirada das mudas plantio sempre na lua cheia, que tem efeito direto sobre as plantas e proporciona a concentração de energia nas raízes. Por conta disso, é fase perfeita. Sempre após a retirada das mudas, quando vou ficar com a planta matriz, eu complemento com uma camada de substrato novo e uma leve camada de fertilizante NPK, que nada mais é que nitrogênio, responsável pelo crescimento e desenvolvimento das raízes, caules e folhas, o fósforo, que exerce uma importante função na formação da clorofila e desenvolvimento radicular, e o potássio, que fortalece o tecido vegetal e aumenta a resistência contra a falta de água. Após essa retirada, coloco essa planta novamente no lugar em que estava para continuar sua vida normal e propagação de mais novas mudas. A melhor hora de retirar as mudas do caule é a hora que você achar melhor. Eu geralmente deixo a planta crescer bastante. Quanto menos pressa você tem de retirar a muda, mais sucesso você vai ter. Nesse caso, ela já está enraizada. Vou retirar todas essas mudas e farei o mesmo processo de enraizamento e cicatrização de todas as mudas iguais, para não correr risco de apodrecimento das mudas. Cada planta é única e desenvolve de maneiras diferentes. Algumas plantas dão muitas mudas e outras um pouco menos. A única regra que tenho é que sempre faço as retiradas tanto de hastes quanto mudas sempre na lua cheia. Utilizando o terceiro dia de lua cheia sempre para todas essas retiradas, seja qual for e qual for sua espécie também. Em qualquer decapitação, sempre deixo 2 folhas acima do caule para que ele possa incentivar o sistema radicular a enviar nutrientes para a planta. Já a copa da planta fica reservada para o enraizamento. O processo de retirada de mudas é essencial para o desenvolvimento das plantas matrizes. Aqui você pode ver que cada planta desenvolve de uma maneira diferente e cada uma tem uma forma diferente de dar mudas. Umas é bom pelas folhas, outra melhor pelo caule e assim por diante. Já uma haste com muda ou haste floral, sempre deixo 2 folhas rente ao caule para uma nova brotação. Essa haste de papageno é alta demais para ser plantada sozinha, ela não se sustentaria pelo peso, apenas ela. É uma haste de muda, então ela será cortada em 3 partes. E depois será plantada no substrato para a propagação de mudas. Essa haste da Gibiflora bumps, ela é floral. Como sempre, deixo algumas folhas rente ao caule para nova brotação. E a haste floral vai ser descartada porque não tem a finalidade de retirada de semente. A haste principal será replantada. No caso da Echeveria tinta, a haste não será utilizada, somente a muda e as folhas para propagação. Cada suculenta tem probabilidade maior ou menor com o tipo de propagação que ela é exposta. Já no caso das gibifloras, elas se propagam melhor dando mudas no caule, acima das folhas e próximo às raízes.
No caso das gibifloras, tome atenção para não retirar nem muito grande a muda, para evitar o alongamento do caule, e nem muito pequena, para evitar a perca, já que após a retirada junto à mãe planta, as mudas passarão pelo processo de enraizamento e somente após as raízes aparecerem que elas serão replantadas novamente. Quando realizo uma decapitação e se a planta for muito compacta, não tem problema ficar sem folhas no caule. Você só a incentiva a planta colocando um NPK de boa qualidade e complementando com uma nova camada de substrato. Lembrando que o caule cortado deve ficar fora da chuva ou da água no mínimo de 3 dias a 1 semana para sua total cicatrização e assim evitar apodrecimento. Depois disso, vida normal para aqueles caules para continuar a sua propagação. Já a muda da planta irá para o enraizamento. Do fertilizante, apenas meia colherinha de cafezinho é o suficiente. Não esqueça da identificação e uma leve camada do substrato novo. Aguarde cicatrizar o caule por volta de 3 dias em média e depois vida normal do caule decapitado. Tome atenção que dentro de 30 dias poderá sair as primeiras brotações e você deve cuidar com o excesso de sol. Quando há uma planta com muitas mudas e você quer realizar 2 procedimentos, um de retirada de mudas, outro de decapitação, você inicia primeiro tirando as mudas para desavagar a sua planta. Retirada as mudas, você parte para a decapitação. Você vai escolher a copa da planta, ou seja, o miolo dela, onde ela está bem moldada e fazer a decapitação. Reserva a parte, pois essa irá para o enraizamento. O que ficar no caule, você retira o excesso de folhas, preserva a gema, que é essa parte branca, no meio de cada folha, pois é aí que terá a brotação. No caule, cada espaço que você retirou a folha, é ali que ela vai ter a brotação no caule. Cada entradinha dessa aqui no meio é onde vai ter a brotação. Retire o máximo que puder. Esta é uma folha de gibiflora que brotou. Seja qualquer folha de suculenta, todas elas passam por um processo. Nenhuma segue a mesma sequência, então você poderá ter casos que uma sai primeiro a muda na folha, outra primeiro as raízes e outras as mudas e as raízes. A folha só pode ser plantada quando chega nesse estágio. Você prepara uma caminha com substrato, umedece ele, pega a folhinha enraizada, faz um pequeno espaço para colocar as suas raízes e ajeita ela com todo o cuidado, colocando levemente uma camadinha nas suas raízes para continuar seu crescimento. Essas folhinhas têm que ter todo o cuidado possível. Não deixa com excesso de sol nem muito calor e quase todos os dias borrife as folhinhas com água. Já as mudas decapitadas você deixará sem umedecer, separadas sem substrato até enraizamento. Você vê que cada espécie de planta tem um tipo de enraizamento, não importa se é pouca ou muita raiz. A partir do momento que ela já saiu as raízes, elas estão prontas para serem plantadas no substrato. Não se preocupe em plantar imediatamente as plantas após a decapitação. Se você der tempo a ela para o enraizamento sozinha, ela terá mais sucesso no enraizamento e evitará o apodrecimento desta muda. Ela tirará nutrientes de si própria, é normal que fiquem murchinhas. Após aparecer as primeiras raízes, elas já estão cicatrizadas e prontas para o plantio. Agora sim, elas vão poder absorver os nutrientes do substrato que você preparou. Agora sim, com as raízes, ela já é capaz de puxar todos os nutrientes do substrato e continuar o seu crescimento. Agora, o próximo passo é a adaptação.
Muitas pessoas conseguem chegar nesse estágio e perdem a planta na adaptação, mas vou te explicar como fazer isso. Após o plantio, você deve regar abundantemente. Isso é muito importante para o início de uma adaptação. Mudas recém-plantadas, a adaptação deve ter proteção. Aqui uso sombrite 75% e plástico difusor com regas manuais. A luminosidade não pode ser direta, pois pode queimar essas mudas, pois elas estão em uma adaptação. Você pode acompanhar sua suculenta colocando a mão nas suas folhas. Quando o miolo já está durinho, ela já está completando a sua adaptação. Em breve, ela ficará dessa forma, linda, viçosa e super resistente e pronta para venda. Se gostou, curta, compartilhe e ative as notificações. Maria Rita Suculentas agradece e Deus abençoe a todos.